Saudações especiais a você que está na companhia da Canção Nova nesta noite e obrigado mais uma vez por esse encontro. Saudações especiais também a tanta gente que agora está revendo esse programa em outro horário. Mas vamos lá, começa aqui mais um Além da Notícia com temas sempre daqueles de atualidades, aqueles importantíssimos. Hoje nós vamos falar sobre algo que está presente na história do homem. Desde quando o homem é homem, também este tema está presente. E é dos mais pressurosos temas. É daqueles que mexem com o nosso coração e nos provocarão durante toda a vida. Vamos falar sobre caridade, mas o tema do programa é a nova face da caridade. E por que a nova face da caridade? Ela tem mais de uma face? É verdade que o rosto do cristão deve ser sempre um rosto de caridade. Sobretudo, o cristianismo prima pela caridade. E o nosso programa de hoje quer falar sobre este tema que vai no início do homem e continuará até o fim do homem e dos tempos. Vamos, portanto, abordar: é possível ter uma nova forma de caridade? Atualizá-la? Ela muda? Eu quero receber aqui no programa de hoje, com muito prazer, mais uma vez, o querido amigo Frei Rogério Soares, vigário episcopal para a promoção humana e obras sociais da Arquidiocese de Brasília, é pároco também de Nossa Senhora das Mercês, padre mercedário, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Em 2011, fundou um grupo de empreendedores e a partir daí veio a Pastoral do Empreendedor em 2014. E um monte de outros empreendimentos que teremos aqui ao longo desse programa a oportunidade de conversar sobre esses temas todos. Padre, seja bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Ronaldo, e todos que nos acompanham nesse momento. É mais uma alegria minha estar aqui uma vez mais nesse programa. Eu estou falando padre aqui, mas a gente trata isso como Frei Rogério. Todo mundo conhece o Frei Rogério. Isso. Os mercedários são chamados de freis. São chamados de frei e de padre também. E de padre também. E os ordenados, nós somos sacerdotes, né? Sim, sim. Olha, o Frei Rogério, gente, ele também é escritor, comunicador, idealizador de uma infinidade de projetos aqui. Eu diria assim, eu não sei de onde vem tanta criatividade. O senhor sonha de noite com iniciativas e quando acorda, meu Deus, sonhei com isso, vou pôr isso em prática. É assim? Isso, eu tenho inspirações, eu costumo dizer que é como se minha antena tivesse aberta, como um radar captando ideias. E acontece isso, me vem assim do nada uma inspiração, ou quando eu estou lendo, quando eu estou rezando, e assim a gente começa a colocar em prática, e eu sou muito aquele de fazer. Eu começo a fazer. Quando eu sinto que é algo que vai dar certo, eu dou o primeiro passo, porque Deus quer que nós tenhamos a iniciativa de dar o primeiro passo. Depois ele vem com o chão para a gente caminhar. Eu não teria nenhuma necessidade aqui de fazer qualquer elogio para o senhor, mas eu faço por obrigação. Eu frequento sua comunidade paroquial e posso dizer, aqui em Brasília é a paróquia com mais iniciativas pastorais que conheço e, sobretudo, aquelas que visam sempre o bem das pessoas, de um modo muito particular, aquelas pessoas mais carentes, embora o senhor cuide de todo mundo. Por exemplo, o senhor cuida dos ricos, a Pastoral do Empreendedor. Mas eu vejo uma preocupação muito grande com os mais carentes. Também de onde vem isto? Então, minha missão desde adolescente foi cuidar dos mais necessitados. E aí, como padre, entrando numa ordem mercedária, que é a nossa ordem, Nossa Senhora das Mercês, que cuida dos cativos, então uniu aquilo que eu trazia de criança com a minha vocação e missão, então deu uma combinação maravilhosa. Hoje eu cuido de todas as pessoas, porque o conceito de pobre, segundo até o Papa Francisco, passa pelas periferias existenciais. Então, pessoas com dinheiro no bolso, elas também entram no conceito de pobre. E como eu transito muito nesse meio, eu acolho essas pessoas, eu levo Deus para todas as pessoas. E aqueles que são pobres de forma material, são, claro, também os nossos escolhidos. Mas hoje o conceito de pobre ele está em todas as camadas da sociedade. Olha, gente, nós vamos aprofundar todas essas coisas. Eu vou trazer aqui um elenco, mas é um elenco, como se fosse um livro de ações pastorais que o Frei Rogério tem em sua comunidade paroquial aqui em Brasília. Mas antes eu preciso dizer, a Igreja Católica é a instituição que mais pratica caridade no mundo. E você vai ver isso agora na reportagem que a Aline Menezes preparou para abrir este programa de hoje.
São mais de 2.000 anos de história. Hoje, 1.345 bilhões de pessoas declaram viver a fé católica em todo o mundo. Graças à entrega de vida dos muitos missionários e mártires, a Igreja se espalhou pelos 4 cantos da terra, como descreve São Marcos. Ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Missão cumprida. De acordo com o Anuário Estatístico da Igreja de 2021, os católicos mantêm no mundo 228.706 instituições caritativas. Só no Brasil, as obras sociais da Igreja chegam a quase 500 milhões de atendimentos, beneficiando cerca de 39 milhões de pessoas em aproximadamente 11 milhões e 800 mil famílias. É no leito dos hospitais, em asilos, creches, centros de atendimentos, pastorais, iniciativas de solidariedade, locais e internacionais que o exercício da caridade se concretiza. A presença da Igreja é tão forte que, se as instituições católicas saíssem da África, cerca de 60% das escolas e hospitais gratuitos deixariam de existir. Grande é a nossa missão. Frei Rogério, depois do que a gente assistiu aqui, é um arsenal que a Igreja Católica tem no mundo inteirinho, não é? Isso, a Igreja ela está presente onde o Estado não consegue ir, onde muitas vezes órgãos de organizações mundiais não conseguem entrar, a Igreja entra e ali consegue atender os últimos dos últimos. Eu costumo dizer que, se nós tirarmos as obras sociais da Igreja de uma cidade, de um país, de qualquer lugar, essa cidade, esse país entra num colapso social sem precedente. Hoje a Igreja, como a gente viu no vídeo, atende milhões de pessoas no mundo inteiro por meio das suas obras de caridade. Aqui em Brasília mesmo é impressionante onde a Igreja está e quantas pessoas estão dentro das nossas estruturas. Crianças, adolescentes, mulheres, jovens, idosos, que são acolhidos nessas instituições. Imagina se elas não existissem. Imagina se elas deixassem de existir, onde essas pessoas estariam? E tem um contexto histórico, não é de agora, não é recente essa presença da Igreja junto aos mais carentes, não é? A Igreja, ela nasce já olhando para os pobres, né? Quando a gente pega texto de São Justino, que é um dos primeiros convertidos, filósofo, que começa a escrever sobre o cristianismo, nós temos o texto de São Justino do século I, ele fala que a coleta das celebrações litúrgicas, das missas, é para os pobres, para atender os mais pobres, está lá de forma explícita nos textos de São Justino. E quando a gente vê também como nasceu o diaconato, os diáconos foram 7 homens de boa fama escolhidos para atender os pobres, e nasce o diaconato. Então, toda a Igreja ela é fundada nos seus primeiros anos, inspirada em Jesus, claro, que em Mateus 25 diz: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão e foste me visitar. Então, em Mateus 25, Jesus Cristo ali, ele dá para nós todas as coordenadas como deve ser um cristão. Aquele que veste o nu, aquele que visita o doente, aquele que visita o preso, aquele que dá comida a quem tem fome. E a Igreja, assim, nesses 2000 anos, ela vem fazendo isso em todas as partes do mundo. E eu acho que aqui cabe até também uma reflexão histórica necessária, porque nesses tempos atuais, quando não se conhece essa história inicial, não se entende muitos acontecimentos do passado. E se, por exemplo, critica bastante o fato da Igreja ter atuado na política outrora, é que eram esses homens de boa fama, eram os padres, os bispos, os papas preocupados com os pobres e não tinha ninguém por eles, que foram assumindo o comando de regiões, de localidades pequenas, de cidades grandes, maiores. Por isso a Igreja atuou por longo tempo também como um ente público, né? Claro. O Estado não tinha... Um ente político. Na Idade Média, por exemplo, antes disso, né, nós não tínhamos o Estado provendo as necessidades básicas das pessoas. Então a Igreja tinha hospitais, a Igreja tinha escolas, a Igreja tinha orfanatos, a Igreja tinha lugares de acolhida para os leprosos. A Igreja que fazia tudo isso.
e, sobretudo, na parte da educação. Por falta de um Estado que fizesse isto. Exatamente. A Igreja se viu obrigada a fazer por zelo e por amor ao pobre, ao povo. E ainda fazemos, né? Estamos aí, mesmo o Estado estando organizado e as leis garantirem os benefícios para os pobres, a Igreja se vê na obrigação de continuar fazendo a sua caridade, porque o Estado não dá conta. As necessidades são tão grandes. Não é eficaz, não dá conta, são muitas coisas também, não é, que a gente poderia aqui colocar como causas ainda de termos essa necessidade de que a Igreja continue fazendo isso como faz. Exatamente, a ineficácia ainda é grande e não se busca resolver problemas pela raiz, transformar a vida das pessoas, fazer uma ação de políticas públicas que emancipe as pessoas, que dê autonomia às pessoas. E é isso que a gente procura hoje pensar e refletir sobre a autonomia. Como emancipamos as pessoas? Como é que nós deixamos elas completamente livres para serem cidadãs com dinheiro no bolso, que é o que traz liberdade. Às vezes eu fico pensando, Ronaldo, não sei se as pessoas pensam sobre isso, mas quando você dá uma cesta básica para uma pessoa, alguém escolheu os itens da cesta básica. A pessoa não teve o direito de ir no mercado escolher o que ela quer. Alguém escolheu a marca do feijão, a marca do arroz e deu alguma coisa empacotada. É alguma coisa? É. Mas não seria maravilhoso se a pessoa tivesse o dinheirinho no bolso e ela ir no mercado comprar o seu alimento, escolher, porque o poder de escolha é o que diz o grau de liberdade que nós temos. Bom, e a cesta básica tem o direito de escolha da pessoa. E o senhor tem feito um trabalho que leva as pessoas a justamente fazer isso, os pobres a fazerem isso. E eu vou daqui a pouquinho trazer aqui o elenco de suas iniciativas. Eu quero apenas ainda enfatizar, com essa reportagem da Aline foi maravilhosa, quero só enfatizar, olha gente, só no Brasil as obras sociais da Igreja Católica chegam a quase 500 milhões de atendimentos. 40 milhões de pessoas atendidas e aproximadamente nós temos aqui 11 milhões e 800 mil famílias atendidas pelas obras da Igreja no Brasil. Impressiona. A minha estrutura que é micro em relação a tudo isso, é uma gota no meio desse oceano, mas nós chegamos em um ano a fazer 5 mil atendimentos ali na nossa paróquia. Nós temos uma sala, né, que é a sala Coração Aberto, que é para atendimentos. E a gente atende muito assim, a gente se soma esses números aí também. Frei, não fossem as ações da Igreja Católica no Brasil, o que seria do país hoje? Aquilo que eu falei agora há pouco, um colapso social sem precedente. Pessoas aí abandonadas, pessoas sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de acolhida. E as nossas acolhidas, elas são humanizadas. As nossas acolhidas, elas são acolhidas que traz a pessoa a vida, e aponta sempre para o reino dos céus, né? Que nós não fazemos filantropia social, que é fundamental. Nós fazemos, sim, social e ainda apresentamos o reino, e ainda falamos do amor de Deus. E as pessoas se voltam para Deus também dentro das nossas ações sociais, que é algo que dá sentido à vida. Se fizéssemos só uma coisa e a outra não, estaria faltando uma perna aí, né? Exatamente. A caridade, como diz Santiago, a fé sem obras é morta, né? Então, assim, não basta só ter fé. Se a fé que você tem, ela não é respaldada pelas suas obras, então essa fé morta. Então, mesmo aqueles que acham que a fé justifica a nossa salvação, mesmo esse, sem fazer caridade, vai ter uma fé morta. E uma fé morta não te leva para o céu. Todavia, também, a caridade, sem a motivação de apontar para o céu, ela também não resolve o problema da pessoa. Exatamente. Então, a gente fala do ser integral, da pessoa por inteiro. Ela na sua dimensão espiritual, nas suas necessidades físicas, de alimentação, de dignidade, e a sua dimensão espiritual. A vida eterna, ela faz parte dos nossos temas, daquilo que a gente ensina para as pessoas. E todos nós somos predestinados ao céu, né? Olha, gente, seguindo aqui nesse programa de hoje, eu vou apenas o último dado aqui também dessa reportagem de abertura do programa. Cerca de 60% das escolas e hospitais gratuitos deixariam de existir na África se não fosse a Igreja Católica. Meu Deus, não vamos nem mais aprofundar aqui, Frei, já basta, não é? Eu quero agora trazer o seguinte, eu disse que o senhor tem um elenco
um caderno de atividades pastorais que o senhor realiza na sua comunidade. O senhor pode já mencionar para a gente aí algumas dessas iniciativas que visam sempre atender as pessoas necessitadas? Na nossa paróquia nós temos mais de 40 pastorais. E aquelas iniciativas voltadas para os pobres, nós temos, assim, já algumas iniciativas, né? Nós temos a primeira iniciativa, que são as Petas do Frei. Petas do Frei? Petas do Frei. Bom, são os biscoitos, eu trouxe aí. O senhor fez o favor e a delicadeza de nos trazer aqui, olha, eis aqui, como é que é? Mostro para quem? Para você, Somar? Eu mostro aqui, gente, as Petas do... Explique como é que nasceu essa iniciativa, por quê? Então, essa iniciativa nasceu na pandemia, em 2020, em agosto. Nós estávamos no auge da pandemia, nós estávamos vivendo, assim, momentos incertos, não sabíamos nem o que fazer e nem para onde ir. E, sobretudo, eu me preocupei com as diaristas, as pessoas que tinham que atender e entrar nas residências e estavam sem renda. Ou então, cuidadores de idosos, essas pessoas que ganham dessa maneira, trabalho digno, todos sem trabalho. Eu pensei, vamos vender alguma coisa, porque itens essenciais podem ser vendidos. Comida pode ser vendida pelas as regras, entrou em serviços essenciais. Então, vamos fazer uns biscoitos para as pessoas venderem na rua e ganhar dinheiro, venderem na vizinhança, vender pelo WhatsApp. Então, eu criei, esse pacote aí está muito evoluído, né? Quando eu fiz, eu mesmo que fazia, empacotava com a seladora na minha paróquia, com os voluntários, e todo mundo de máscara. E assim as pessoas começaram a sair para vender os biscoitos. Esse aí já é uma evolução, tem um ano que ele está assim, vou deixar aqui pertinho da gente. Com esse formato, hoje já cresceu e continua. Eu dou em consignação esse produto. As pessoas não precisam ter dinheiro quando chegam na paróquia. Eu faço um café da manhã toda sexta-feira, 9 horas da manhã. Qualquer pessoa que quiser ganhar dinheiro pode chegar no café da manhã, toma um café da manhã comigo. A gente traz aquela motivação, faz uma oração, depois ele faz uma aula de técnicas de venda e sai para vender na mesma manhã. Eu costumo dizer que nós somos o... E o senhor entrega quantos pacotinhos desse aqui? Na primeira, uma boa pergunta essa, na primeira vez, 20 pacotes. O senhor entrega 20 pacotes? São 20 pacotes que a pessoa pega, um valor de custo, e ela sai para vender. Quando ela vende, ela vem pagar os 20... Já tem seu lucro. Isto ela não precisa pagar de imediato. Não. Porque ela já chega sem dinheiro. Já chega sem dinheiro. Paga nada. Aí é completamente em consignação. Ela paga depois. É na confiança. É na confiança. Porque tudo que eu faço é na confiança. Eu prezo pela confiança. Ela leva na confiança. Volta para pagar. Quando ela volta para pagar, ela já pode levar 40. Porque ela mostrou confiança, né? E dessa maneira ela vai fazendo mais formações, mais cursos. O próximo curso é educação financeira. É cuidar desse dinheiro que ela recebe. Geralmente a pessoa que faz isto, que chega lá, que se submete, é alguém que está necessitada mesmo. Todas são pessoas necessitadas. Elas não têm renda, elas não têm dinheiro. E elas vêm, então, para ter dinheiro. E no mesmo dia ela já consegue dinheiro. Sim, porque eu já vi, eu passando perto da sua paróquia também, porque é caminho da escola do meu filho, eu já vi no semáforo pessoas ali vendendo a sua peta. Isso. E depois tem uma outra coisa muito importante. A gente ensina empreendedorismo, empreender para prosperar. Porque, às vezes, as pessoas simples, elas não têm na mente que elas podem prosperar. Elas empreendem ou vendem para sobreviver, para comer. E aí a gente faz com que vire uma chave na cabeça dela, ela comece a entender que ela pode prosperar. E os nossos cursos, a nossa formação, quando ele vai se aprofundando, então ele ganha essa consciência. E eu já tenho case de pessoas que prosperaram. Eu tenho pessoas que já fizeram férias em Ilhéus, na Bahia, graças às petas. Pessoas que fizeram férias com a família no Piauí, graças à venda das petas. E quando chegaram lá, eram pessoas completamente sem nada. Que estavam precisando ser ajudadas mesmo. E a gente também tem o microcrédito, a gente empresta até R$1.000, que essa é uma iniciativa, uma ideia do nosso arcebispo, cardeal Dom Paulo César. Ele criou um fundo, Dom Paulo, pouca gente sabe disso. Aqui em Brasília. Um fundo que empresta dinheiro até R$1.000 para potencializar o negócio. Porque Dom Paulo ele é dessa ideia também que a gente precisa dar um empurrão para que a pessoa cresça e possa evoluir. Esse microcrédito também é como o senhor trabalha na confiança? O microcrédito se preenche o cadastro. Sim. E existe 2 modalidades. Aí nós temos um empréstimo por grupo, onde o grupo ele pega o empréstimo e deve pagar em grupo também. Então um faz pressão sobre o outro. E temos um empréstimo também que é individual, mas precisa de
de alguém que avalize, né, esse empréstimo. Então, essas duas modalidades. Sem uma avalista, tem em grupo. Você junta um grupo de 5 pessoas, pega o empréstimo e então as 5 pessoas elas têm que voltar todo mês para pagar, mas tem que pagar dos 5. Então, o próprio grupo faz pressão sobre aquele que cada um desses 5 pega 1.000. Exatamente. Ah, tá. E aí, se um dos 5 falhar na devolução do seu 1.000, os outros vão tem ter que se cotizar e pagar o dele. Sim. Força a pessoa a ser correta também. Força. Não é? Mas assim, a gente não tem problema, não. Sim. A gente é... Mas o senhor já teve, mas o senhor teve problema já com alguém que pegou as pedras e não voltou também, né? Tem algumas pessoas que é raro, mas acontece. E eu vou dizer aqui, por incrível que pareça, o projeto, não por incrível que pareça, eu acho que é uma tendência mundial. O projeto dá mais certo com mulheres. Os homens, às vezes, entre eles é o que eu tenho um pouquinho mais de problemas. E entre as mulheres eu não tenho problema. Como é que o senhor analisa isso? Por quê? Olha, isso é uma tendência que, inclusive, eu li nos livros de Muhammad Yunus, que é o Nobel da Paz de Bangladesh, que é conhecido como banqueiro dos pobres. Ele que criou esse negócio do microcrédito. Esse negócio do microcrédito, de emprestar por grupo, ele que criou em Bangladesh. Nós estamos copiando ele. E ele também faz empreendedorismo social. Essa é uma tendência mundial, né? E ele é o grande expoente disso. E ele também diz que com as mulheres ele consegue mais êxito que com os homens, nesses pequenos empreendimentos, pequenos negócios. E também eu estive no Paraguai conhecendo um projeto da mesma linha dessa, que me inspirou muito, Fundação Paraguaia, em Assunção. E eu estive lá, e também lá dá mais certo com as mulheres. Agora, se dizer por que esse fenômeno, eu não saberia dizer. Mas é a realidade, porque também eu constato aqui em Brasília. Sim, bom, a gente vai aprofundar mais, falar das Pedras do Freio e de outras iniciativas aqui também que o senhor tem. Mas antes, eu quero agora entrar ainda neste primeiro bloco, no conceito que eu vejo que o senhor tem hoje, um conceito novo sobre caridade. Eu gostaria que o senhor nos explicasse isso, porque caridade, quando a gente fala, todo mundo sabe o que é. Mas existe uma nova forma de se praticar a caridade hoje, diferente daquela, por exemplo, dos inícios da igreja? Exatamente. Hoje a gente precisa pensar nessa nova forma, porque os tempos mudaram, as pessoas mudaram. A forma de fazer caridade deve mudar também. Hoje eu já não falo mais a palavra esmola, porque ela ganhou uma conotação um pouco já defasada, vamos dizer assim. Eu falo de caridade responsável, onde as pessoas elas são acolhidas e elas são acompanhadas. E eu me comprometo com ela, ela se compromete comigo. Então, assim, hoje é muito complicado você fazer caridade nos moldes antigos, como São Francisco fez, como vários santos fizeram, que realmente as pessoas estavam desvalidas ali nas beiras dos caminhos, precisavam ser acolhidas, receber aquelas esmolas. Hoje em dia, nós temos no meio dos pobres muitos aproveitadores. Nós temos profissionais pedintes. Nós temos pessoas que pedem esmola, onde esse dinheiro, eu digo que boa parte vai para a boca de fumo. Virou um negócio, né? Virou negócio também. É isso? Isso na grande maioria de quem pede. É por isso que o senhor tem a frase, o senhor diz assim, eu sou contra a esmola. Ela não é mais uma forma de caridade responsável. Exatamente. Dar uma esmola na mão de alguém na rua, para mim, hoje é uma irresponsabilidade. Às vezes eu choco quando eu falo isso, mas você não se compromete com aquela pessoa, você não sabe o nome dela, não sabe a história dela, mas você colocou um dinheiro na mão dela. E a gente não sabe o que ela vai fazer com aquele dinheiro. E aí o que é que eu fiz? Eu sofri muito isso quando eu era pároco em Salvador. Porque as pessoas, tinha muita gente na porta da igreja, pedia. E eu ficava com a consciência muito pesada, pelos dois motivos. Quando eu dava, eu ficava com a consciência pesada porque dei. O que essa pessoa vai fazer com o meu dinheiro? Ou com o dinheiro que eu dei para ela? Vai piorar a situação dela? Vai usar drogas? Quando eu não dava, eu também ficava com consciência pesada porque não dei. Meu Deus, eu sou padre. Acabei de celebrar a missa e não dei o dinheiro. Então eu ficava com consciência pesada dando ou não dando. Aí foi quando eu criei a sala de acolhimento e atendimento com um profissional. Então, quando a pessoa vem pedir, a gente diz, vai ser atendido na sala. E as pessoas que querem realmente alguma coisa, vai para o atendimento. Quem só queria pedir, ele já vai embora. Então, a sala, para mim, foi a grande solução. Quem quer ajuda de verdade, vai à sala. Vai à sala. E aqui eu criei a sala. Nós já temos em Brasília 3 salas. Uma na minha paróquia, outra no prédio das Obras Sociais da Arquidiocese de Brasília e outra no Santuário São Francisco de Assis. E a ideia nossa é ampliar esse número de salas para que as pessoas que pedem sejam atendidas. E a gente possa
se comprometer com aquela pessoa. Mas o dinheiro dado na rua, ele já deve ser evitado. Eu não oriento, e sobretudo com histórias. As pessoas têm histórias convincentes e geralmente assim, eu preciso viajar, o ônibus vai sair daqui a pouco. Eu estou doente, eu não tenho uma perna, preciso fazer uma cirurgia, a gente vê de tudo. Sempre com alguma coisa assim. Muito Tinha chocante, um senhor, né? mesmo que encontrei ele várias vezes com um papel lá, disse que precisava de dinheiro para enterrar o filho. E já tinha um mês eu encontrava ele várias vezes. Eu falei, meu amigo, mas você ainda não enterrou esse menino? Quantas vezes você vai enterrar esse menino? Então, assim, o que nós temos hoje de pedição por oportunidade está grande. Às vezes as pessoas até precisam, mas elas poderiam ter uma outra forma de pedir. E termina que elas se juntam àquele grupo que já está ali permanentemente pedindo. E aí a gente não sabe, não consegue distinguir mais quem é profissional da petição e quem de fato é um necessitado. E assim, nós que temos experiência, a gente consegue em poucos minutos já identificar. Eu já consigo identificar já um profissional da petição com poucas perguntas, 1, 2 perguntas eu já consigo saber. E aí eu digo para você, é raro alguém que de fato está precisando, raro. Ainda mais tem aqueles que vão usar drogas, que é uma boa parcela. Com aquele dinheiro vai usar drogas mesmo. Ou bebida, e aí aquelas pessoas... Ou bebida também, né? Bebida, que é droga também. Tem alguns que a gente observa, o semblante já é de alguém que está realmente consumido pelo álcool. Não, a machucado pele você já percebe, né? E aí aquelas pessoas que dizem assim, padre, mas eu faço a minha parte. Eu fiz a minha parte. Agora, o que ele vai fazer com o que eu fiz com ele, aí já é um problema dele. Eu falei, não pense assim. Imagina se esse dinheiro seu, que você deu na boa vontade, foi para a boca de fumo pagou o traficante comprou armas com sua esmola, matou pessoas e você, então, de alguma maneira, está na corrente, na cadeia daquele homicídio, porque você financiou com a sua esmola o tráfico. Então, assim, é muito complexo. Por isso que, assim, eu já chego numa posição que a esmola não deve ser dada e sigo, inclusive, Papa Francisco. Por favor, nos diga qual a visão Papa Francisco diz aqui na sua carta pelo Dia Mundial dos Pobres de 2020, ele diz, a esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para alcançar a justiça. Então, o Papa Francisco está dizendo, não dê esmola, partilhe. E aí nasceu Partilha Brasília, que eu peguei daqui o nome Partilha Brasília. Exato, eu quero saber depois desse projeto também. E o Papa diz mais, ele diz algo ainda mais extraordinário aqui. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. Os pobres não podem ser aqueles que apenas recebem, devem ser colocados em condição de poder dar. Então, nos nossos projetos, eles devem dar, não só receber. E aqui é um grande passo da caridade nessa nova roupagem que o Papa Francisco está nos orientando, que é a pergunta que você faz, no seu projeto social, os assistidos, eles dão o quê? Qual é o mérito deles no processo de ser ajudado? Vamos fazer assim, gente, eu estou aqui conversando hoje com o Frei Rogério Soares, o programa está maravilhoso, estamos falando sobre a nova face da caridade. O senhor tem frases importantes aqui, como por exemplo esta aqui, olha, sou contra dar marmita nas ruas, sobretudo em Brasília, que tem muitos restaurantes comunitários. O senhor tem outras frases também, sou a favor de um caminho social fundado no mérito, isto aí, escolhi o empreendedorismo como superação da pobreza. Vamos deixar para o próximo bloco para a gente poder explicar todas essas coisas e aprofundar mais ainda a temática do programa de hoje, a nova face da caridade. A gente volta já. A nova face da caridade é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Eu estou recebendo aqui o Frei Rogério Soares, vigário episcopal para a promoção humana e obras sociais da Arquidiocese de Brasília. E eu diria, talvez no Brasil seja o padre com mais iniciativas em prol dos pobres em nosso país. E, Frei Rogério, eu tenho aqui, a gente já mostrou as petas do Frei, que o senhor criou um projeto para ajudar as pessoas que vão lá, pegam em consignação as petas, especialmente aquelas sem renda nenhuma, e vão vendendo e voltam para pegar mais, e assim vão adquirindo renda. Pessoas que realmente se deram muito bem com o seu projeto. Eu estou vendo aqui agora a cocada do Frei. Como é que nasceu aqui a cocada do Frei? Olha, é pequenininha aqui, viu, gente? Depois vocês podem ver melhor, mas fale, por favor. Então, a cocada veio um ano depois das petas, é mais um produto inclusivo que eu chamo. É sempre um produto de fácil venda, produtos muito bons,
E as pessoas pegam em consignação também. Elas podem vender tanto as pretas como as cocadas. Eu passo o preço de custo, preço de produção, e as pessoas para dar mais margem de lucro para elas. E essas pessoas elas são acompanhadas pela nossa equipe, com cursos, formação, e algo extraordinário, que é o MEI, o microempreendedor individual. Todas são encaminhadas, chamadas a se inscreverem no MEI, porque eu convenço elas que vale a pena ter um CNPJ, que vale a pena pagar o seu imposto mensal, que vale a pena estar assegurado se acontecer algum acidente, o Estado banca aquela pessoa com salário mínimo enquanto ela estiver doente, para os que contribuem. Quando eles entendem isso, eles percebem que é fantástico ser formalizado. Então, nossos vendedores de rua ou nas vizinhanças, eles são formalizados, que é outro passo que a gente dá, que eu chamo do terceiro estágio. Nós temos 3 estágios que a pessoa deve passar. O primeiro é a acolhida, esse café da manhã começa a vender. O segundo são as formações e o terceiro é criar o MEI. Quando ele cria o MEI, então ele já está num estágio já de um empreendedor que está se emancipando e está ganhando o seu dinheiro. Eu achei importantíssimo o segundo passo, que é dar formação técnica para essas pessoas. Para que elas cresçam, aprendam também, saibam como fazer as coisas dar certo. Exato, a formação ela é extraordinária e a gente tem linguagem simples, porque às vezes quem ensina empreendedorismo não tem linguagem simples. Eu já critiquei, inclusive, o pessoal do Sebrae são meus amigos, né, são próximos a mim, e eu falo para eles, vocês não conseguem chegar nos pobres, a linguagem de vocês não alcança os pobres, o meu pessoal é simples, eles mandaram consultores lá, mas às vezes uma linguagem muito elevada. Outro dia chegou um senhor, essa semana chegou um senhor lá, padre, eu queria tanto participar dos seus projetos, mas eu não sei ler. Eu falei, mas você sabe passar troco? Sei, então tá dentro. Você conhece dinheiro? Quer dizer, sabe passar troco? Se a pessoa te dá R$10 e custa R$5, você sabe passar? Claro, isso aí eu sei, padre. Você aprende muito cedo. Então, meu amigo, você está dentro. Você está no meu projeto. Está no meu projeto. E olha, então, assim, é isso. E aqui, renda zero para a paróquia. Aqui o benefício é sempre... O objetivo é sempre ajudar as pessoas necessitadas, dar uma renda para elas. E foi assim também que o senhor criou a Feirinha do Frei. Aliás, vai ter uma arte aí depois que o pessoal põe para a gente. Tem imagens da Feirinha do Frei também que a gente vai poder veicular depois aqui no programa. A Feirinha do Frei, eu chego lá para as missas de domingo. Quando termina a missa, o senhor diz, gente, passem agora na Feirinha do Frei, vão tomar um caldo, vão comer um pastel, vão comprar um artesanato. O que tem lá? Como é que foi isso? A Feirinha do Frei também nasceu na mesma ideia, a partir dos nossos atendimentos. Por isso que a sala é importante, porque a sala é quem diz o que devemos fazer. Atendemos as pessoas. Então percebemos que muitas pessoas nos atendimentos, elas sabiam fazer alguma coisa, só que não tinha onde expor. E eu pensei, vamos criar uma feira para elas exporem o que elas fazem. E há mais de um ano e meio, por aí, a gente criou, nasceu a Feirinha do Frei. Algo simples. O único investimento que eu fiz foi as barracas. E elas têm que pagar, elas pagam R$30 para expor. Eu tenho 70 famílias hoje vivendo da Feirinha do Frei. 70 famílias. E aí vai entrando mais. Outras vão progredindo, já vão para outros patamares. E outros vão entrando. Então, a Feirinha do Frei, além de dar sobrevivência, é uma escola de fazer empreendedores, que é uma coisa que eu gosto. De ensinar, de fazer empreendedores, de fazer pessoas superar a pobreza por meio daquilo que elas podem fazer, gerando riquezas. Então, a Feirinha do Frei acontece aos domingos depois da missa. Elas pagam R$30 para ter a barraca. Toda edição. O senhor não dá de graça, é importante dizer isso. Nada de graça. Isso é importante dessa nova face da caridade, nada pode ser de graça. Tem que ter sempre a contrapartida. Eu falo muito da caridade fundada no mérito. Se ela tem um mérito, se ela está buscando, se ela está mostrando, ela vai recebendo mais. Eu acho que isso até é bíblico, né? Jesus Cristo, em algum momento, ele falou sobre isso. A quem mais a quem mais tem, mais será dado. A quem mais busca, mais será dado. E quem não tem, será tirado até o que não tem. Bem, olha, isso é Bíblia. E os talentos que Jesus Cristo dá, ou conta a parábola dos talentos. Né? Aquele que recebe 10, e outro 5, outro 2, e aquele multiplica, outro multiplica e outro enterra. Então Jesus, ele tem essa compreensão, até nos seus exemplos, né? Favorecendo esses que têm mérito naquilo que elas fazem. Rapidamente, lá na Feirinha do Frei, me dê aí exemplos de barracas que tem lá.
Na feirinha é bem variado. Nós temos a parte de gastronomia, que a gente percebe que é o que mais atrai. Nós temos coxinhas maravilhosas e eu peço para eles oferecerem o melhor produto. O melhor pastel, a melhor empanada, pizza, que só encontra na feirinha. Então, eles são super talentosos. E tem a parte de roupas, artesanatos, mel silvestre. Nós temos chás. Tem uma pessoa que eu tirei da pobreza, ela veio pedir uma cesta básica, e uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que inclusive eu conhecia no Piauí, do meu estado, a gente se conhecia lá, ela estava numa situação difícil na pandemia. E ela pediu uma cesta básica, eu falei, Marilene, posso dizer o nome dela, que ela dá testemunho hoje. Eu não vou dar para você uma cesta básica, eu vou dar as petas para você vender. E ela ficou triste no começo, porque ela nunca tinha vendido nada. E ela, então, encarou, quando viu que estava faltando as coisas, encarou as vendas, pois ela era cuidadora de idosos, hoje ela vive de vendas. E ela é uma desses cases que eu tenho que já elas estão no 3º estágio, ou seja, elas começaram com as petas e ela agora está trabalhando naquilo que ela ama, que é fitoterapia, chás naturais. E ela se especializou, fez cursos hoje, a banca na feira dela é de chás, ela vende chá para depressão. E certamente já vai formando uma clientela de pessoas que gostam de consumir aquele produto. Hoje ela não quer mais saber de trabalhar de diarista, limpando o chão, que é muito digno. Só que ela encontrou agora uma ascensão por meio do empreendedorismo. Marilene é um caso nosso. Começou pedindo uma cesta básica que foi negada. Foi negada. As pessoas poderiam até dizer, esse padre é sem alma. Só que é o resultado. Eu sabia que o potencial dela, onde ela podia chegar, e chegou. Mais algum exemplo lá da feirinha, que eu quero um monte de coisa que nós temos a Nidinha, que é a Eneide, a gente chama de Nidinha carinhosamente, ela também comigo já há uns 2 anos já. E ela chegou lá depressiva, num estágio muito avançado de depressão. Perdeu o pai era o provedor da casa e dela. Nunca ela trabalhou na vida, porque o pai morreu. E ela chegou lá chorando, muito tímida, numa timidez que eu nunca tinha visto, assim, sem rumo na vida. E sem condições de se manter. Eu falei, Nidinha, você vai vender biscoitos. Eu falei, mas eu nunca vendi, eu me lembro como hoje, eu nunca vendi um palito de fósforo. Nidinha, mas eu vou te ensinar. Olha, hoje ela bate todas as metas de venda. Hoje ela vende bastante e hoje ela ensina os outros a vender, né? Na feirinha, nós temos vários casos de pessoas que estão crescendo e aprimorando os seus negócios. Além de vender nas feirinhas, na nossa feirinha, já fazem outras feiras e vendem também em casa por meio do Instagram, que é outra coisa que a gente ensina, a vender por meio do Instagram. Então, assim, eu percebo que a nossa paróquia e as paróquias do Brasil todo têm estruturas, têm espaços que pode abrir para esses pequenos empreendedores, por que não? E eles venderem. E se alguém agora, muitos padres nos assistem, muitas líderes pastorais nos assistem agora. Se alguém quiser ligar para o seu Frei, eu gostei muito de assistir o senhor na Canção Nova, o senhor poderia me dar uma ajuda aqui? Eu sou de tal estado, de tal cidade, de tal paróquia. O senhor consegue ajudar também de longe? Conseguimos. De longe a gente faz videoconferência. Então, quem quer saber mais e quem quer ter uma videoconferência como essa, com meus colaboradores, que hoje eu tenho colaboradores, não faço só. Hoje tudo passa pelos meus colaboradores, né? Porque eu sou padre, eu tenho que atender hospital, eu tenho que atender cemitérios, confissão, celebrar a missa. Tem reuniões então, na cúria o tempo todo. Eu não vivo só de empreendedorismo, tá? Na verdade, eu vivo de ser padre. Eu faço, você me conhece, Ronaldo, eu celebro missa, faço tudo. Eu gosto de ser padre. Sua agenda... Hoje, meus colaboradores... Conte sua agenda de hoje, cedinho aqui. O que o senhor já fez hoje? Hoje eu já celebrei missa às 6h30 da manhã, rezei com os seminaristas, dei aula para os seminaristas, resolvi alguns casos de moradores em situação de rua da paróquia. Já fiz reuniões e aí agora estou aqui. Veio correndo aqui para gravar esse programa. Aqui para cá. Então, assim... Eu quero destacar isso. O senhor é padre. Eu sou padre. E não deixa de ser padre para fazer trabalho social. Não, isso é um princípio meu. Sim. Eu tenho colaboradores para que eu não tenha que fazer. Não sou eu que atendo na sala, não sou eu que faço as petas, o café da manhã, não sou eu que faço essas coisas. É bom saber disso. Eu estou disponível para ir para o hospital, disponível para confissão, disponível para celebrar a missa.
e disponível para aconselhar as pessoas. Eu faço meu trabalho de padre. Porque eu costumo dizer que quando eu chegar lá na porta do céu, vai estar lá São Pedro, né? E ele vai perguntar o que é que eu fiz, né? E o que é que eu fiz como na minha missão, que é padre. Eu vou dizer outras coisas, tenho que dizer que eu fazia minha missão de padre, né? Vamos seguindo aqui. Esse programa de hoje está muito esclarecedor também, maravilhoso. E eu quero ainda pedir que o senhor enfatize também neste bloco. Vai que tem gente que chega agora. Eu vou citar algumas frases de santos que a gente vai colocar aqui. São Francisco de Assis dizia assim: sejamos caridosos e humildes e demos esmolas, porque a esmola lava as almas da imundícia e do pecado. Eu tenho aqui também o livro do Eclesiástico. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvies os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência. E segue, Eclesiástico 4, de 1 a 3. Eu tenho aqui São Leão Magno. Não só os ricos e abastados podem beneficiar os outros com a esmola, mas também quantos vivem em condições modestas e pobres. Assim, desiguais nos bens de fortuna, todos podem ser iguais nos sentimentos de piedade da alma. Existem inúmeras falas que se referem à esmola. Falas de santos e passagens bíblicas que se referem à esmola. O Frei que disse, eu sou contra a esmola. Vamos novamente enfatizar isso, vamos novamente explicar o contexto como o senhor explica. Isso. Essas frases, elas são atuais, elas servem muito bem, se encaixam muito bem para hoje. Não estão superadas. Eu apenas, para hoje, compreenderia a palavra esmola como caridade responsável. Porque quando eles falavam de esmolas, eles não é esmola como a gente pratica hoje. Eles estão falando de caridade. E a palavra esmola era a palavra que ela conseguia traduzir isso, as pessoas entendiam. Dar esmola era dar daquilo que ela tinha para que outra pessoa pudesse sobreviver. Isso é caridade. Aí, com o passar do tempo, nós transformamos esse conceito de esmola simplesmente de forma descompromissada, colocar um dinheiro na mão de alguém. Entendeu? Então, assim, as frases estão muito atuais. Quem seríamos nós para discordar dos santos? Imagina, né? E realmente o primeiro que fala aí que a esmola lava a alma da imundícia e do pecado. São isso é pura verdade. de Eu acredito, São Francisco de Assis, eu acredito muito nisso. A caridade nos tira da lama do pecado. A caridade é uma forma de purificação da alma que é extraordinário. É extraordinário. A caridade ela tem que ser praticada por todos. E às vezes as pessoas não confessam, às vezes, a omissão da prática da caridade. Às vezes a gente só confessa aquilo que faz e não confessa aquilo que não faz. Porque não ajudar os pobres é pecado. Não praticar caridade é pecado. Então, a pessoa na confissão tem que dizer, padre, eu não pratiquei caridade, eu não ajudei os pobres esse mês. Pecado? Então, confesse mesmo. Porque é constitutivo da identidade do cristão, do DNA do cristão, a ajudar os pobres a se levantar. E eu sigo algumas passagens bíblicas, como, por exemplo, lá do bom samaritano, que pega aquele rapaz lá que está estirado no chão, sem condição de se salvar por ele mesmo, coloca o rapaz no animal, se compromete com ele, leva para uma hospedaria e ainda diz, se tiver algum gasto mais aí com ele, pode botar na minha conta. Isso é um comprometer-se com a pessoa. E aí está uma ótima passagem bíblica que eu uso muito nas minhas formações para o meu pessoal. E também tem a passagem do cego de Jericó. Um cego que estava lá 20, 30 anos pedindo esmola na beira do caminho. E pedindo esmolas. E o que me impressiona é que quando passa Jesus, a minha pergunta foi, por que ele não pede esmola a Jesus? Se ele só sabe pedir esmola. Quando passa Jesus, ele peça, Senhor, que eu veja. Opa, não pediu esmola para Jesus. E ele estava com a capa, diz que ele estava com a capa. O que era a capa no tempo de Jesus? Era o sinal da mendicância. Como o pessoal que levanta um papelão, que é o sinal da mendicância, você sabe que ele está pedindo, de longe. No tempo de Jesus era uma capa. E quando aquele homem passa a ver, passa a enxergar que foi a solução do seu problema, Jesus deu a solução do problema dele, porque a marginalização vinha pela cegueira, por isso que ele era marginalizado. Jesus resolve o problema dele, ele começa a seguir Jesus e larga a capa. A capa é a falsa ilusão de que ele só sobrevivia com a capa. Agora ele se levanta, sai e deixa a capa lá. Então o que eu faço com os nossos assistidos é
fazer com que eles identifiquem qual é a ilusão, a falsa ilusão deles. Que eles se apegam achando que sem aquilo eles não vão sobreviver. Eu ajudo eles a largar aquela capa e caminhar com as suas próprias pernas e seguir. Em outros momentos, o senhor já falou da romantização do pobre. O que seria? Então, para mim, essa grande barreira hoje é a romantização do pobre. Do pobre ou da pobreza? Da pobreza, né? E que aí o pobre também entra porque nós romantizamos os pobres, que é horrível. Romantizar é infantilizar a pessoa. É um pobre coitado, desculpa a expressão, é vítima da sociedade, vê um vitimismo, é alguém desprovido de tudo, é um injustiçado, que pode até ser, não vou dizer que não. Só que essa romantização, você blinda de tal modo a pessoa que deixa ela inerte, que deixa ela incapaz, incapacita as pessoas. Nós não romantizamos as pessoas com essa vitimização, com essa romantização. E outra face da romantização... Isto é, o senhor trata o pobre como capaz. Capaz e um ser humano... Alguém viável. Exatamente, alguém que dá certo. Sim. E outra face da romantização é encher as pessoas de direitos. Se todos os direitos foram negados, se ela é vítima da sociedade, se ela é isso, se ela é aquilo, então você tem que encher-as de direitos. E não se fala de dever. Então o que nós fizemos hoje no Brasil e na América Latina? Nós enchemos as pessoas de direitos e esquecemos de dizer que elas têm deveres. Que elas têm que ter ação e contra-reação. Mesmo que elas estejam numa situação deprimente. Mesmo que elas... E o Papa Francisco diz, os pobres não podem ser aqueles que só recebem. Eles têm que estar em condição de poder dar. E eu digo mais, na Bíblia está escrito, há mais alegria em dar do que receber. Mesmo que seja um pobre. Então, assim, as pessoas que nós assistimos, elas são chamadas a dar. E há felicidade em dar. Por que os pobres não podem dar? E outra coisa que eu digo assim, gente, não vamos perder muito tempo também com muita formação, porque às vezes as formações que dão por aí é 1 ano, é 3 meses, a nossa é uma manhã. Porque os pobres são inteligentes, eles sabem das coisas, eles sabem passar troco, eles têm experiências de vida, mais do que muitas pessoas, eles só precisam de ter ali... Um start. Um start, exatamente, um start. Então, assim, a gente não romantiza os pobres. São seres humanos, pessoas que chegam e elas se sentem bem assim, valorizadas. Só que isso é uma mentalidade que está instaurada no país, difícil de ser quebrada na mente dos pobres e na mente das pessoas que querem ajudar. Então, o que nós temos? São pessoas que estão em cima... E até do poder público. Não, de todo mundo. Romantiza e incapacita as pessoas. Então, todo mundo faz isso, é uma mentalidade instaurada. Então, por isso que eu caminho contra a maré e não estou só, tá? Essa é uma tendência, não é que o Frei Rogério está inventando tudo isso. Se você pegar Frei Hans, da Fazenda da Esperança, ele é aquele que hoje, ao meu ver, é quem lidera hoje no Brasil essa nova face da caridade, é Frei Hans. E me inspiro nele porque ele fica hospedado aqui em Brasília, na minha casa. Então, me inspiro nele. Na Fazenda da Esperança... Por quê? Como é que você observa isso na Fazenda da Esperança? Na Fazenda da Esperança, todos que estão lá, só estão lá porque pagam a sua vaga. Ninguém recebe, ninguém fica lá sem pagar a sua vaga. Tem que ser, cada um paga a sua vaga, cada um precisa demonstrar colaboração e tudo que ele faz é baseado no mérito. As pessoas estão fazendo, estão merecendo, estão recebendo. Então, ele tem isso muito claro. E, por incrível que pareça, é o projeto que mais cresce no mundo. Agora vai ter um encontro da Fazenda da Esperança com o Papa Francisco. E eu vou estar lá. Em setembro, eu vou estar lá. Fui convidado para ir. É um projeto... Hoje, Frei Hans está em 20 países. 20 países. Mais de 20 países. 160 comunidades terapêuticas, entre homens e mulheres. Na pandemia, ele tirou mais de 2.000 pessoas da situação de rua. Então, é um grande projeto. Como tem outros que estão pelo Brasil, pelo mundo afora, como os vicentinos, que fazem um trabalho também corpo a corpo, de emancipação das pessoas, de conhecer as pessoas. Muito interessante. Nós temos na igreja caminhos para essa nova face da caridade. Frei, o senhor também tem uma outra frase aqui que para muita gente aqui ainda acho que nunca ouviu e nem compreende, né? Nem vai compreender de primeira. Sou contra dar marmita nas ruas, sobretudo em Brasília, que tem muitos restaurantes comunitários. Por favor, explique. Essa compreensão eu tive quando eu era pároco em Salvador, na Pituba, na Nossa Senhora da Luz. E tinha muitos moradores em situação de rua na praça da igreja. E eu tentei de tudo para ajudá-los e nada funcionava. Até o dia que eu entendi que enquanto houvesse marmita
esmolas, eu não conseguiria nada com aquelas pessoas. Porque a esmola e a marmita eram muito mais vantajosas, ou pelo menos trazia uma certa acomodação. Foi quando eu tive a coragem de proibir marmitas e esmola na praça da igreja. Alguém deve ter dito, o padre desalmado. Isso foi geral. No meu Facebook foi bombardeado, porque eu coloquei um outdoor na principal avenida de Salvador, contra esmolas. E fiz cartazes. Claro que, para eu fazer isso, eu tive que criar várias ações que eu identifiquei, porque o morador de situação de rua é o seguinte: se você tem 20 moradores de situação de rua numa praça, são 20 soluções diferentes. Mas eu agrupei essas soluções e ofereci as soluções. Eu tenho as soluções para vocês. Não precisa mais pedir esmola nem receber comida aqui. Eu criei todas as soluções. Quando a TV, porque foi canais de TV lá, em cima da polêmica, que foi uma polêmica na cidade toda, quando eu gritei lá contra esmolas. Quando a TV chegou e viu o nosso projeto, ela mudou o tom da crítica Sim. E fez uma matéria favorável, que quem quiser assistir, basta colocar no YouTube Pituba Sem Esmolas, que era o nome da minha campanha. Pituba Sem Esmolas. Digitou isso, vai aparecer todas as reportagens. Uhum. E deu certo. Até hoje pode voltar na praça e não tem ninguém dormindo na praça. Tem 8 anos que eu saí de lá. Não tem ninguém dormindo na praça. Desafio. Então, assim, o que eu percebo? As pessoas levam comida, enchem as pessoas de marmitas, vários grupos de várias denominações cristãs e espíritas, outras denominações, e enchem as pessoas de comida. Porque é só isso que as pessoas souberam fazer, sabem fazer, aprenderam a fazer. E aí nós temos em Brasília vários restaurantes comunitários, que as pessoas têm acesso. Comida R$1, R$2. R$1, e se você fizer um cadastro no Centro Pop, você tem acesso, inclusive, sem pagar nada, aqui em Brasília. Por que eu tenho que levar comida? Eu tenho que ir visitar, oferecer ajuda, estender a mão e dizer, olha, eu posso fazer algo por você. E nós temos em Brasília estruturas para isso. Então, a comida, ninguém vai me ver dando comida na rua. Frei Rogério, nunca ninguém vai me ver, tá? Agora, aqueles que querem sair daquela condição, eu vou abraçar e vou até o fim com ele, para ele sair daquela condição. Agora, enquanto houver comida na rua, nenhum programa social vai funcionar. Enquanto houver esmolas, nenhum programa social vai funcionar. Ah, mas vão morrer de fome. Eu garanto que não vão morrer de fome. Porque uma pessoa que tem coragem de viver na rua, com os perigos que tem, ela não tem condições de buscar o seu alimento no dia. Evidentemente que na rua tem vários tipos de pessoas, como, por exemplo, os doentes, pessoas com problemas mentais, saúde mental, que é o que mais nos traz preocupação. Elas estão nas ruas. Essas pessoas realmente elas têm que ter um olhar diferenciado. Mas aqueles que estão em condições de fazer alguma coisa por si, eu tenho que ajudá-la a fazer alguma coisa por si. Né? Deixa eu mencionar que o senhor falou de Salvador e lá o senhor criou o programa CAENA, que é Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste de Amaralina. Em Salvador, o senhor criou aqui o CAENA. O que é exatamente esse projeto? O CAENA é uma escola de empreendedorismo. Foi um dos grandes feitos que eu deixei lá em Salvador, na periferia, no Nordeste de Amaralina. E nós estamos na 3ª turma. A gente ensina empreendedorismo para a emancipação dos jovens. A gente pega a turma e seleciona, esse ano mesmo foram 150 inscritos, selecionamos 34. Eles recebem uma bolsa de R$150 mensais, recebem dinheiro, um incentivo, e eles aprendem por 9 meses uma formação consistente sobre empreendedorismo. E eles terminam o curso com uma empresa montada. Depois a gente leva empresários para fazer uma espécie de orientação, de julgamento, quais são as melhores empresas que têm condições de vingar. Nascem até parcerias ali. Nascem parcerias ali, os jovens se juntam e formam empresas. Todos os anos nós temos várias pequenas empresas que nascem da nossa formação. Certamente já temos hoje muitos empresários bem-sucedidos. Que nasceram, que despertaram para o empreendedorismo nessa nossa escola, que eu vou trazer para Brasília também. Estou com esse sonho de trazer para Brasília essa escola. E porque assim, emprego com carteira assinada está muito difícil. Não é fácil carteira assinada. Primeiro que você não pode obrigar um patrão a te empregar. E depois você fica, então, sem o trabalho. O empreendedorismo é algo um pouco mais democrático. Ninguém pode te impedir de abrir um pequeno negócio.
Ninguém pode te impedir de ser criativo. De ser criativo. E aí nós damos as ferramentas para as pessoas progredirem. No Brasil, na pandemia de 2020, nós tivemos 3.600.000 microempreendedores novos que entraram nesse universo do empreendedorismo. São dados do IBGE, está lá. Isto é, num momento tão difícil, ali as pessoas começaram a olhar para esse lado. É claro que tem muitas formas de fazer o bem, caridade e emancipar as pessoas. Eu escolhi o empreendedorismo. Estou dizendo que esse vai ser a solução do mundo, mas pelo menos é uma escolha que eu fiz de emancipar as pessoas. Eu vi um padre em Goiânia que fez um banco de empregos na paróquia. E é interessante que é pelo QR Code. A pessoa coloca lá o QR Code e aparece a lista de banco de empregos na paróquia em Goiânia. Eu vi isso essa semana. Outra forma também de a igreja ser ponte entre as pessoas que querem trabalhar e aqueles que querem oferecer oportunidade. Por que a igreja não pode fazer essas pontes? Pode fazer. Eu acredito muito nisso. E todas as paróquias elas têm como fazer essas pontes. Muito bem, gente. Nós estamos conversando com o Frei Rogério Soares, a nova face da caridade. Eu tenho certeza que você está gostando. Ô, Frei, o senhor não falou aqui dos livros que o senhor tem, hein? Que o último eu gostei muito. O último... Ser de Deus é rentável? Ser de Deus é rentável. Né? Vou até depois mostrar as capas aqui também. Mas o senhor tem quantos livros? Eu tenho, assim, meus livros eles são meio diversificados, né? Eu tenho um livro sobre a Eucaristia, eu tenho livro sobre regionalismos, verbetes do Piauí. Eu escrevi o Piauiês, né? Que é o meu estado, né? Então, o nosso. O nosso, você também é piauiense, né? São Raimundo Nonato? São Raimundo Nonato. Eu sou de Valença. Valença no Piauí, terra boa. Então, assim, uma pessoa me disse, uma pessoa profissional da área literária, disse: Frei, o senhor nunca vai ser reconhecido como um escritor, porque cada livro que o senhor escreve é um tema diferente. É uma linha diferente. É uma linha diferente. Então, o último foi sobre empreendedorismo, o poder da fé na vida do empreendedor, que é o Ser de Deus é rentável. É o último. E agora eu estou escrevendo um outro. Eu não vou dizer o título do livro, né? Mas eu posso dizer que é sobre dieta, sobre emagrecimento. É outro livro que eu estou escrevendo. Eu vou ajudar as pessoas... E sempre com fundamentos bíblicos, né? Não, fundamentos bíblicos. Esse é fundamentos bíblicos. Eu vou apresentar para as pessoas não uma dieta, mas como ela consegue se manter na dieta por meio da espiritualidade. Olha que beleza. É isso que eu vou ensinar nesse livro agora. Nós vamos seguir esse programa daqui a pouquinho, gente. Olha, agora é hora de intervalo, já chegou, extrapolei o tempo, mas volto já. A nova face da caridade, o tema deste programa de hoje aqui. E eu aproveito já voltando aqui com uma notícia que me causou realmente grande satisfação. O Senado brasileiro incluiu na semana passada o nome, dias atrás, não é? O nome de Irmã Dulce como uma das heroínas da pátria. A gente conhece a história de Irmã Dulce, a mãe dos pobres no Brasil. O senhor lá em Salvador conheceu de perto as obras de Irmã Dulce. Realmente meritória esta inclusão entre o nome dos heróis da pátria no Brasil, né? Com certeza. É um caso que nós temos no Brasil que precisa ser conhecido pelo mundo, como Madre Teresa de Calcutá é conhecida. Porque Irmã Dulce, aquela mulher franzina, aquela mulher simplesinha, de um pulmão só, construiu em Salvador um império social. Que nós não temos precedente na história do Brasil, na área de saúde, hospitalar, acolhida de pessoas desvalidas, de pessoas que não têm para onde ir, é algo extraordinário. Então, assim, realmente ela conseguiu ver em vida toda a sua obra. Na sua curta vida, ela conseguiu ensinar para o Brasil, por meio de obras, o que é fazer caridade. Me inspira muito, Irmã Dulce. Tem uma frase aqui que diz assim, Frei, e eu não sei nem se essa frase é dela. Dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Eu estou trazendo essa frase porque ela reflete tudo que o senhor está dizendo aqui. Exatamente. Dar os instrumentos, dar as ferramentas e fazer com que as pessoas busquem também. Porque às vezes as pessoas nem sabem que elas podem, que elas são capazes. A gente romantiza tanto os pobres que eles não se sentem capazes.
que eles não se sentem atores da sua própria história. E aí a gente começa a mostrar que sim. E o que acontece no Brasil também, eu vou dizer aqui, e as obras sociais hoje, como elas são feitas, às vezes elas ficam gastando tempo, energia e dinheiro com pessoas que sugam e não querem sair daquela vida. E quem quer sair fica sem nada. Então ainda tem isso. Hoje, a caridade, se a gente for pensar bem, como é feita hoje, que a gente chama de assistencialismo, é possível que ela atenda um grande número de pessoas que não querem sair daquela condição acomodada, e muita gente que querem sair fica fora. Então o que é que eu faço? Eu procuro as pessoas que querem superação, que querem sair, potencializo essas pessoas. Agora, quem quer uma vida acomodada não é o meu público. Só que eu espero que esse público um dia olhe para esse outro e diga, opa, vale a pena fazer como eles estão fazendo. Agora, o que nós temos hoje é o inverso. Políticas públicas sendo sugadas por pessoas que se acomodaram. Eu não estou dizendo que essas pessoas são más, estou dizendo que elas fazem porque elas são do mal, ou fazem... Não, porque elas não aprenderam outra forma. Não foi dito que existe outra forma de sair da condição de pobreza. E aí fica num ciclo vicioso. E porque, como o senhor já mencionou aqui, nós temos um pensamento hoje sobre caridade, que é um pensamento assistencialista no Brasil, está enculturado. Enculturado. Não é? Exatamente. Enculturado. Frei, lá na sua paróquia, o senhor mencionou já aqui a sala que o senhor atende, a sua equipe atende as pessoas que chegam ali. Ali chega gente pedindo de tudo. Passando por todo tipo de problema. O nome da sala lá é Coração Aberto. Isso. Nesta sala é feita a triagem. Estou perguntando isso porque agora muita gente em casa quer saber. O Frei falou muito dessa sala. O que essa sala faz? Exatamente. A sala, ela é a sala de triagem, como você disse. Todos que acessam os nossos projetos sociais devem antes passar pela sala. É um atendimento individualizado. Está lá o Estevão, que se especializou nesses atendimentos, com a nossa pedagogia, porque nós temos uma pedagogia de acolhimento, e eu chamo até a pedagogia da necessidade versus a vontade. A gente individualiza a necessidade da pessoa e faz com que ela compreenda que o que ela está pedindo é uma vontade dela, que não vai levá-la à superação do momento dela, que ela tem necessidades. A gente, então, individualiza as necessidades e diz, olha, nessas necessidades nós podemos te ajudar. Nós temos esses projetos, temos esse. Rapidamente, vou fazer algumas perguntas aqui, me diga sim ou não. Chega gente pedindo passagem aérea, passagem de ônibus para voltar para casa? Quando a gente percebe que essa passagem, ela de fato vai resolver o problema dela, ela precisa voltar para a família foi contactada, a gente dá a passagem. Chega gente pedindo dinheiro para ajudar numa cirurgia e que é real e que precisa? Olha, é um pouco complexo porque a gente aciona o poder público, o SUS, que dá um amparo, e o máximo que a gente pode fazer é dar condições dessa pessoa ficar acolhida na cidade. Mas vocês orientam e encaminham? Orientamos e encaminhamos. Chega gente com problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico, tantas coisas assim? Isso chega também, essas pessoas. Nós temos o grupo de psicólogos, que é um outro programa que a gente criou de acolher essas pessoas. Chegam mães e pais desesperados com um filho dependente químico? É o que mais chega hoje, esse é o maior público. Pessoas que buscam vaga de comunidades terapêuticas, ou até mesmo clínica ou internação compulsória. Nós temos, assim, hoje, grande experiência de ajudar essas mães e essas famílias, elas são encaminhadas. Nós internamos por semana 3, 4 pessoas por semana. A paróquia tem uma casa? Nós temos uma casa, que é da nossa ordem mercedária. É uma chácara? É uma chácara que fica no Goiás, aqui em Alexânia, além das outras parceiras. Nós temos outras comunidades terapêuticas parceiras. Então, hoje, quem vem na nossa paróquia buscando internação vai ter uma vaga. Vai ter uma vaga. Quem quiser sair da rua e sair mesmo, vai ter a vaga. Nós temos também um aluguel social. Então, aquela pessoa que caiu numa circunstância de rua e ela quer sair, então ela precisa apenas sair daquela condição. A gente paga o primeiro aluguel dela e oferece condições para que ela possa pagar os outros aluguéis. Então, nós temos o aluguel social também. A oferta de condições seria o quê? Algumas dessas coisas que você já mencionou aqui? Dos projetos que nós temos. Ou se ela tem alguma outra coisa em vista, como, por exemplo, nós tivemos um angolano esses dias, que ele acabou caindo numa condição de rua, mas ele tinha condições de retomar um trabalho dele, mas em rua ele não conseguia. Então, eu dei o primeiro aluguel para ele, o programa deu o primeiro aluguel, e ele conseguiu se reerguer. Então, esse tipo de coisa que dá empurrão
para que a pessoa vá, é o que a gente faz. Então, Confiança. Na confiança. Na confiança. Na confiança. Então, assim, mas o primeiro ponto é o atendimento. Agora tem uma coisa que é preciosa. A gente que veio do Nordeste, especialmente, também conhece bastante isso. O pobre, quando você confia nele, ele se torna muito grato. E ele se torna alguém que procurará de tudo a corresponder com aquilo, não é? Quando tem reta intenção. Né? Com certeza. É o que eu experimento hoje. Hoje, os grandes difusores, divulgadores dos nossos projetos são os nossos próprios parceiros, que hoje a gente não chama de assistido ou de pessoas que recebem. Não, hoje nós chamamos de nanofranqueados. Então, quem vende a PETA hoje é um franqueado. A gente usa a linguagem, inclusive, do mercado para dizer que ele é um parceiro. Eu já vi, vou voltar novamente à PETA, que eu gosto mais do projeto das PETAs do Frei. Eu já vi em uma rede de supermercados aqui em Brasília essa PETA sendo vendida. Nós estamos, na verdade, aqui em 4 redes de supermercados, 4. Que foi graças à abertura do mercado que a fábrica conseguiu embalar o nosso produto com alta qualidade. Então, a fábrica, ela vende para os mercados. O nosso programa tem uma porcentagem dessa venda, porque a marca é nossa, e eu consigo comprar por um preço acessível para passar para as pessoas venderem e ter um lucro maior. Então, esse projeto aqui não teve investimento nenhum da igreja. Aqui foi uma ação coordenada de empresários que colocaram um produto no mercado. Sensibilizados com a ação. E esse produto salva pessoas. Então, assim, eu não trabalho com verba pública, eu não trabalho com nenhum tipo de dinheiro que vem do governo ou de verbas parlamentares, não trabalho. Em nada. Em nada. O que a gente faz é convencer os donos de mercados e empresários que eles podem ganhar dinheiro e salvar os pobres, porque eles ganham dinheiro em cima do produto, tá? No mercado que você viu, ele está lucrando em cima desse produto aqui. Ele está lucrando. Então, assim, hoje eu defendo também uma tese de que a responsabilidade maior em tirar as pessoas da pobreza é do mercado e não só do Estado. E mais, eu vou dizer outra coisa. O Estado, ele se torna, e está provado isso, que ele é incompetente do ponto de vista estrutural de tirar as pessoas da pobreza. Quem tira as pessoas da pobreza é o mercado. Se você for perceber, quando o mercado emprega alguém, remunera bem alguém, ele saiu da pobreza. Agora, quando o Estado vai dar algum auxílio para a pessoa, ela não consegue tirar ela da pobreza. Ela, pelo contrário, ela pode ficar mais na pobreza. Então, o que o Estado tem que fazer, ao meu ver, é entender isso, essa lógica, que quem tira as pessoas da pobreza mesmo é o mercado, e o Estado dar condições para isso. Para que o empreendedorismo cresça. Dê oportunidades, e o Estado fazer aquilo que é próprio do Estado, que é a saúde de qualidade, que é educação, que é saneamento básico, fazer isso bem feito. Então, ele faz isso bem feito. Mas o que é que o Estado faz? Ele se ocupa muito dos pobres, que está certo, tem que ter esses amparos assistenciais para que as pessoas... Mas ele tem que fazer uma transição para que o mercado entenda que a responsabilidade de tirar as pessoas da pobreza é do mercado. É claro que o Estado ou os políticos vão ficar sem os pobres, né? Eles vão ter que buscar outro jeito de ganhar a eleição. Isso também é um dado que a gente precisa falar. Porque, muitas vezes, quem é o diferencial na balança numa eleição são os pobres que receberam alguma coisa. Então, isso tudo precisa ser bem pensado. E os políticos eles precisam chegar numa compreensão que é muito melhor emancipar todo mundo e eles ganharem voto de outras maneiras, que existem outras formas de atrair o eleitorado, e não só esse do tema dos pobres, né? Bom, e foi também, e a gente está vendo aqui que a sua preocupação com os pobres o leva também a se aproximar daqueles que podem ajudar o pobre, que são os empreendedores, que são os ricos. Mas eu creio que não foi só isso. Mas quais foram as razões que levou o senhor a fundar a Pastoral do Empreendedor, a Pastoral do Empresário, a cuidar dos ricos? Eu me lembro que uma certa vez o senhor disse assim, um rico chegou para mim e disse que não se sentia muito à vontade quando estava na missa, e quando tinha aquela passagem lá, que tem aquela passagem de que o rico não passará... É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E o rico parece que é mal visto quando está no ambiente religioso. É verdade isso?
Isso sim, quando eu fundei a Pastoral do Empreendedor, essas coisas me vinham sim à mente. Os empresários diziam que é como se eles não tivessem um espaço dentro da igreja, é como se a palavra de Deus não os alcançasse. Ou se houvesse um preconceito contra eles, por serem ricos. E existe uma mentalidade no Brasil de que aquele que cresceu, aquele que ficou rico, é porque alguém ficou pobre para ele ficar rico. E isso torna o rico um opressor, torna ele uma pessoa malquista. E a gente precisa reverter essa mentalidade, que não é verdade. Aqueles que se arriscaram e ousaram e alcançaram maiores, altos patamares, eles conseguem puxar muita gente também. Eles trazem muita gente. O que a gente precisa fazer não é condenar essas pessoas que crescem, é trazer outras pessoas para ter uma fatia do bolo, que todos estão aí tendo uma fatia do bolo. Por que os pobres também não podem ter uma fatia do bolo? Eu vou dizer uma outra coisa aqui importante, que vai ficar registrada, Ronaldo. É que é o seguinte, que no fundo, dentro do nosso sistema de mercado, quem banca uma cidade como essa, por exemplo, são os pobres. Por quê? Porque os pobres, o dinheiro dos pobres circula. E nem sempre o dinheiro dos ricos ela circula. Né? Então, assim, o que eu convenço as pessoas é trazer essas pessoas para dentro do mercado, para eles produzirem. Porque, por exemplo, aqui na Ceilândia tem 700 mil pessoas, com uma renda per capita aí de 2 salários mínimos. Vamos multiplicar 700 mil pessoas por R$2 mil. Nós vamos ter aí 1 bilhão e 400 mil todo mês, que pode chegar a 2 bilhões por mês. A Ceilândia, num mês, ela pode ter 2 bilhões de reais circulando em Brasília toda. Agora, será que esse dinheiro que entra na Zasul, por exemplo, será que está circulando? Ele todo circula, será? Ou uma parte é retida em investimentos conservadores ou em outras, em bolsas e outras coisas? E o dinheiro dos pobres circulando. Então, o que eu procuro mostrar para os empresários, eu valorizo, a gente leva a Deus, eu tenho uma missa dos empresários toda terça-feira, ontem teve. Sim. Né? Toda terça-feira. Nós temos essa Santa Missa, né? Então, o que eu procuro dizer é que é inteligente incluir os pobres no mercado. É inteligente dar condições para eles que eles possam prosperar. É inteligente isso. Até para o próprio mercado ele para ele crescer, ele progredir, prosperar. Então, o que eu digo o que eu faço com meus programas? Trago os pobres para dentro. É isso que a gente faz. E diz para eles, vocês podem prosperar. Gente, Frei Rogério tem uma infinidade de projetos aqui que ele realiza na paróquia dele. Eu tenho aqui, eu vou pedir ao senhor rapidamente que explique alguns deles, tá? República de Acolhida, o que é? Nós temos uma república que é a República de Empreendedores. Aqueles que saem da Fazenda de Recuperação, eu criei uma casa aqui em Brasília, que eles vão morar. E outra coisa, eles que fazem a gestão, eles pagam aluguel e pagam a comida. Eu só vou lá para visitar e rezar com eles. Quem são esses? Esses são aqueles que saíram da fazenda de dependentes químicos. Ah, tá. Os dependentes químicos. Quando saíram eles passam 9 meses estudando empreendedorismo e outras coisas, e eles podem morar nessa casa. Agora, eles trabalham e pagam aluguel e pagam comida. Então, essa é uma forma diferenciada de que eles fazem a gestão, que eles podem, porque eu não romantizo os pobres. Essa é a República. Mas ainda, a Feirinha Solidária. O que foi a Feirinha Solidária na época da pandemia? Da pandemia. Então, mas outra coisa que eu não dava nada de graça. Eu não dou nada para ninguém. E atenção, é diferente da Feirinha do Frei, que existe até os dias de hoje, ali com ofertas diversas de várias pessoas ali oferecendo seus serviços, seus dons. Isso. Essa aqui, a Feira Solidária, é um outro projeto. Eu criei uma banca com vários produtos diversificados de cestas básicas e as pessoas, elas tinham que trazer um item de casa para trocar. Então, eu não tinha arroz em casa, mas eu tinha um litro de óleo. Então, eu vinha com o meu litro de óleo, tinha 2, e trocava por arroz. Eu tinha um café, mas precisava de açúcar. Eu trazia o meu café e levava o açúcar. Porque outra pessoa ia precisar do café dela. Então, isso foi mais de um ano, essa feira solidária, de troca. Deu muito certo. Então, a feirinha era alimentada e retroalimentada o tempo todo, pela própria comunidade. Porque eles tinham os produtos em casa, mas não tinha tudo, então eles trocavam. Rapidamente, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. A sua paróquia aqui está localizada em Brasília, na Asa Sul, que é um bairro considerado um pouco elevado, de padrão elevado.
Por que aparecem tantos pobres ali? Porque assim, a paróquia é uma referência e sempre foi assim de atendimento aos pobres, porque a nossa ordem mercedária, nós somos uma congregação voltada para acolher os menos favorecidos. Há 800 anos nós existimos, né? Então a paróquia já tem isso. E agora muito mais. E eles chegam lá mesmo, vão lá na paróquia. Agora não vão pedir mais esmolas, vão pedir oportunidades. Olha só, vamos lá aqui. Enxoval para as gestantes. Nós temos um grupo de senhoras que fazem esses enxovais e dão para as mulheres mais necessitadas que estão grávidas. Muito, muito legal, isso funciona. Atendimentos com psicólogos. Temos um grupo de psicólogos que fazem atendimentos. Também tem que pagar uma taxa, a pessoa tem que pagar uma taxinha para ser atendido, não pode ser assim sem dar nada, tem que dar. Hoje, cestas básicas, uma coisa que a gente acabou não falando, eu não dou mais cesta básica de forma assim discriminada, não. Hoje quem recebe cesta básica na minha paróquia? Quem está começando com as vendas. Quem entra nas vendas recebe cesta básica, até o dia dele não prestar mais. Então ele começa a vender e aí ele tem uma cesta básica para dar um empurrão. Desde o final do ano passado para cá, que eu acabei com a entrega de cestas básicas, assim, dando na mão, sem a pessoa não fazer nada para receber. Isto é, saia, venda, quando você voltar, você já vai ter um lucro do que vendeu e ainda vai ganhar a cesta básica. Muito bem. Alfabetização de adultos. Temos também, importante projeto, para ensinar a ler aqueles que precisam, né? E ainda tem muita gente assim? Ainda tem pessoas que não sabem ler. Tem, aparece. Eu estou vendo aqui português para estrangeiros. Em Brasília chega hoje muitos estrangeiros numa situação vulnerável. E a primeira coisa que eles precisam saber é falar português bem. Então eu criei esse projeto Português para Estrangeiros, para que eles aprendam português. O que é o Arte Brechó? Esse é um brechó, uma boutique. Aí é uma fonte de renda já para manter os projetos. As pessoas podem perguntar, mas onde é que o padre tira dinheiro para manter tudo isso? Realmente, é uma boa pergunta. Eu criei esse brechó com uma boutique chique, com ar-condicionado. Eu vendo as mesmas roupas que se vendia antes nas bancadas lá no meio do pátio, né? Eu botei tudo isso dentro de uma boutique, com vestiários, com provadores, ar-condicionado, um ambiente muito, muito chique, como se fosse num shopping. E eu atraio pessoas que vêm comprar roupas usadas, doadas, eu vendo, e isso eu tiro um dinheirinho nessas vendas aí. E ajuda as pessoas a comprar roupa boa. Uau! Né? E é daqui que o senhor tira, portanto, parte da receita para a manutenção desses projetos. Outra parte é do dízimo mesmo. Porque assim, eu digo que o dízimo, uma porcentagem boa do dízimo tem que ser para os pobres. O dízimo tem que ter, a fatia dos pobres tem que ter claro no dízimo. E o nosso paroquiano sabe exatamente quanto é que eu tiro do dízimo para os pobres. E isso faz com que o dízimo cresça. Eu acho muito interessante quando chega final do ano, eu acho que é final do ano, é começo do ano, o senhor leva o contador, ali, depois da celebração da Santa Missa, por uns 10 minutos, ele faz a prestação de contas, tintim por tintim, do ano todo, no números, quadro, em números, mostrando lá no video wall, lá da parede, aquela coisa toda. O paroquiano que vê aquilo ali, eu falei, meu Deus, o paroquiano fica extremamente agradecido por entender a vida financeira da paróquia, em tudo que o dinheiro dele está sendo aplicado. Eu falei, eu não vejo isso em nenhuma outra paróquia do Brasil. Alguns padres, amigos, dizem, mas se eu mostrar, vão saber quanto é que a paróquia tem, não sei o quê. Mas está no banco, o que é que tem? Tem que saber mesmo. Então lá nós dizemos quanto é que entrou, quanto é que saiu, em que nós colocamos o dinheiro das pessoas, está tudo lá. Em números, isso é a transparência. Ô Frei, é porque o senhor é contador que o senhor despertou também para todas essas coisas? Eu sou contador de profissão e tive um empreendimento com 17 anos de idade, formalizado, CNPJ, que na época era CGC. Então eu tive um empreendimento que era de petas. As petas estão no meu DNA. As petas e as cocadas. Minha mãe fazia peta e fazia cocada para vender. Sim. Então, o que eu trago hoje é algo da minha vida. Se minha mãe vendia as coisinhas para a gente sobreviver, para ajudar na renda lá do meu pai, por que as pessoas não podem? E dava certo, né? Dava certo. Por que as outras pessoas não podem também? Então, é um pouco da história da minha vida. Hoje, o que eu faço é um pouco da história da minha vida. Sim. Agora, a gente tem realmente, eu sei disso, muitos padres nos acompanhando, muitos religiosos nos acompanhando. A gente sabe que uma das grandes dificuldades de um religioso é a administração. Não por exemplo, desenvolver projetos assim, ter cabeça para tudo isso em meio a todo o seu ser padre, o seu ser religioso.
que o senhor diria? Que dica o senhor dá? Como o senhor pode orientar esse sacerdote, esse religioso que está ouvindo tudo isso, está assim encantado e diz, eu queria ter a capacidade desse padre, meu amigo. O segredo é ter pessoas de confiança. Não sou eu que faço. Eu estou aqui representando, mas eu sempre digo para o meu pessoal, gente, eu apareço, eu falo, mas o mérito é de vocês. Então eu tenho uma pessoa para cada projeto desse, tem pessoas, e as pessoas inteligentes, pessoas capazes, elas que fazem. Então o que eu faço é celebrar a missa, de confissão, hospital, cemitério, aconselhamento. Isso é que eu faço. Essas outras coisas não sou eu que faço. Eu inspiro e a nossa gestão ela é profissional porque eu tenho profissionais para isso. E nós temos que sair do amadorismo. Acho que a Igreja do Brasil já acordou para isso, né? Já saiu do amadorismo para a gestão profissional. Você tem que ter profissionais na paróquia, nos projetos sociais, ter pessoas que saibam fazer bem feito e confiar nelas. Mais uma vez, a gente começou com confiança e eu fecho. A confiança, ela é tudo. Essas pessoas, o senhor foi atrás ou elas foram aparecendo e o senhor foi intuindo e foi puxando essas pessoas? Eu fui identificando essas pessoas. Porque eu tenho um olho... A vida paroquial ali, ela é muito intensa. Então, se o padre ele vai conhecendo todo mundo ali, ele de fato sabe o que cada um é capaz, né? Assim, quase todas as pessoas, foram pessoas que nós tratamos, que eu tratei das drogas. Eu contratei quem eu tirei das drogas. Uhum. Então, assim, eu identifiquei essas pessoas no acompanhamento, no tratamento. Hoje, quem atende na salinha saiu das drogas, quem cuida das petas saiu da rua. É assim. Funciona. Eu quero trazer aqui, eu desconhecia, Santo Omobono, padroeiro dos empreendedores. O Frei tira da pobreza e torna empreendedor o pobre. É impressionante, é encantador. Acho que o resumo desse programa hoje seria isso. O senhor torna os pobres, aqueles que procuram ajuda, que procuram socorro, que chegam ali aflitos, o senhor torna essas pessoas capazes e elas mesmas empreendedoras. Isso. A ponto de tocar a própria vida. E tem um santo padroeiro dos empreendedores, viu? Que é Santo Omobono, eu não conhecia, ele é de Cremona, na Itália. Era um homem bom, filho de um modesto alfaiate e comerciante de tecidos. Os pobres, os desvalidos, os esquecidos e marginalizados encontravam nele o amparo necessário e de todos ele se fez amigo e deles recebeu o título de pai dos pobres. Mas Santo Omobono também era comerciante, né? Ele tinha um comércio e aí ele todo dia de manhã participava da Santa Missa, fazia suas orações e abria o seu comércio e ali era a sua vida. Tá aí. Frei Rogério, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, escutar todas essas experiências transformadoras. Eu acho que é esse o trabalho da igreja, transformar a vida das pessoas. Isso, transformar. Transformar para este mundo e transformar para o reino, para o céu. Quem quiser falar comigo, basta entrar no Instagram, Frei Rogério Soares. E ao longo desse programa todo você foi vendo, aí está aparecendo aí agora. Frei Rogério Soares, e ali pode mandar no direct uma mensagem e eu respondo. Tá bom. De modo muito particular agora, eu falo isso para os religiosos, né? Os sacerdotes, os párocos que agora estão nos acompanhando, os membros de pastorais diversas, pastorais do campo social também, que já atuam aí na sua paróquia, e você, puxa vida, olha o que esse frei falou hoje aqui, a gente pode melhorar, vou conversar com o meu padre. Procura orientação com o frei, com a equipe dele aqui, serão atendidos, né, frei? Com certeza. Muito obrigado. Vou pedir ao senhor que a gente termine o programa de hoje. Ali nós temos quem é Santo Omobono, aquele ali? Deixa novamente na tela a imagem de Santo Omobono. Eu vou pedir, Frei, que a gente termine esse programa de hoje com uma bênção dirigida a todos nós. Não é só para o pobre, não, mas a todos nós que precisamos entender esse jeito de ajudar o pobre a ser alguém digno, como nós nos sentimos dignos, né? Senhor nosso Deus, te peço, abençoa-nos, abençoa nossos projetos e sonhos, dai-nos discernimento e nova luz para reinterpretarmos os sinais dos tempos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre todos, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Frei Rogério. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Sua família está lá no Piauí? Piauí. São Raimundo Nonato? Um abraço carinhoso a toda a família do Frei aí. Saudações a você também, muito obrigado. Este programa já pode ser revisto agora no Canção Nova Play. Grande abraço, até semana que vem com um novo Além da Notícia. Até lá.